notícias o seu coração e é firme, confiante no Senhor, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, olha só, aqui tem uma promessa para o homem que empresta. Preste bem atenção. A Bíblia diz que o homem que se compadece e empresta, Deus defende a causa dele em juízo. 2, ele não será jamais abalado. 3, ele será tido por memória eterna. 4, não se atemorizará das más notícias. 5, o seu coração é firme e confiante no Senhor. 6, o seu coração bem firmado não teme. 7, distribui, dá aos pobres a sua justiça. Então, eu vou ficar hoje na porta ali, que eu vou pegar um dinheiro emprestado com cada um de vocês. Vocês não querem ver cumprido? A Bíblia está falando aqui de generosidade. Há pessoas que não são generosas. E não é só generosa em termos de dinheiro, irmãos. Generosa com tempo, generosa com carinho, generosa com amor, generosa com tantas coisas. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que a pessoa que é generosa, ela tem um retorno. Amém? É, mais uma vez, a lei da semeadura. Tá bom? Então, vamos colocar nossa Bíblia e vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos neste lugar. E pedimos, Senhor, que pelo poder do Espírito Santo, nós podemos te adorar em espírito e em verdade. Invocamos o teu sangue sobre as nossas vidas, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos, Senhor, que nós possamos, nesta noite, ser visitados por ti, alimentando o nosso coração, a nossa vida, com a tua palavra, com a tua revelação, e que possamos sair daqui renovados para a glória do teu nome. Senhor, não merecemos nada, mas sabemos que tu és um Deus abundante e misericordioso. Pela fé te agradecemos, e que o povo de Deus diga amém. Vamos louvar a Deus? Vamos lá? Amém? Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Feche seus olhos, diga que você não precisa ser reconhecido por ninguém. Só Deus. Deus te reconhecer já é a melhor coisa desse mundo. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar
é o nosso prazer. Enquanto muitos estão procurando prazeres no mundo, nós queremos a tua presença, amém? Vamos cantar mais uma vez, nós precisamos do Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, sim, Senhor, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, e como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, Senhor, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer, é o nosso prazer, Senhor. Tua presença, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Declare que a presença do Senhor é o teu prazer nessa noite, nesse dia. Oh, Senhor, Tua presença, Tua presença é o meu prazer. 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 Sim, Senhor, é o nosso prazer. Oh, Tua presença. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Só Tu és digno. Santo Deus. Quão grandes são as Tuas obras, as Tuas maravilhas em nosso meio, Pai. Obrigado. Oh, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele sempre será. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome no céu, Tu és digno, Senhor, de louvor, de adoração, de graça, de glória, aleluia. Quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Ele é grande, Ele é digno de louvor. Mais uma vez, vamos cantar quão grande. Grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh Senhor, Tu és grande. Aleluia. É bom Te ter conosco, Senhor, nessa noite. Purifica o nosso ser, a nossa alma. Oh Deus. É bom Te ter aqui comigo.
teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Oh Senhor, é bom te ter. É bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Oh, Senhor, é bom te ter aqui comigo, Senhor. Senhor, é bom sentir o teu fluir, como águas cristalinas que transbordam o coração. É assim que o teu Espírito age em mim. Vem, Senhor Jesus, e receba o meu louvor. Teu amor nos conduz e renova o meu viver. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Quero mais. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Vem, Senhor, e aviva o meu viver. Aviva o nosso viver, Senhor. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Vamos fazer uma coisa agora bem gostosa. Quem é um homem e tem certeza, vem aqui para frente. Quem não é homem pode ficar aí. Juan, tu és homem, venga. Sim. Eu abro o quê? Quem é homem, venga lá frente. Quem não é, permaneça. Então, eu conheço você. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis é orar. Orar para nós que temos uma vida ativa é complicado. Então nós não podemos vir à casa de Deus sem gastar um tempo em oração. Então nós vamos formar grupos de 3 homens, de 3 em 3, ou no máximo 4. E eu vou pedir que aqueles mais antigos na fé, e os pastores que aqui estão, ore com os mais novos, tá? Isso que eu estou falando aqui com os irmãos, eu também reporto às irmãs.
3 irmãs orando. E aí, o que vão orar? Se você tiver um pedido, não precisa entrar em detalhes, contar a sua vida. Não. Diga, olha, eu queria um pedido. Resuma numa frase, numa palavra, pela minha família, ou por uma enfermidade que o meu pai ou minha mãe esteja, não sei. Nós vamos gastar um tempo orando. A Bíblia diz: se 2 concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Então ore com amor, ore com zelo. Deus vai ouvir essa oração. Amém? Vamos fazer isso agora? Vamos gastar um tempo em oração? O pessoal do louvor já esteja liberado. Fica só você só fazendo fundo. Os demais irmãos.
Oh, Espírito Santo, move as tuas águas. Move as tuas águas, Senhor. Quebra as barreiras. Cante comigo essa canção. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra, basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e já sou mais que vencedor. Pois contigo, Senhor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei o que? Exércitos e já sou mais que vencedor. Cante mais uma vez. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, Senhor. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio, diga mais uma vez. Creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Só uma palavra revelada, basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei. O inimigo se levanta para cair. Em destruirei exército e já sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e já sou mais que vencedor. Sim, eu já sou mais que vencedor. Declare isso. E já sou mais que vencedor. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Podeis assentar, irmãos. Deus é bom. Obrigado. Irmãos, eu estava orando esta semana pela madrugada. Isso foi na segunda, terça-feira.
segunda-feira. Estava orando às 3 da manhã, enfrentando uma luta muito grande. E eu aprendi que a gente deve orar até ter uma palavra de Deus no nosso coração como resposta. Fiquei orando e chegou às 4, nada. Lá pelas 5 da manhã, Deus disse para mim: acalma o teu coração. Tranquiliza o teu coração. E eu fui dormir. Saiba de uma coisa. Se você crê que Deus é todo poderoso, e Ele é capaz de fazer coisas que você nem imagina que Ele pode fazer, de usar pessoas que você nem imagina que Ele pode usar. Então, vou dizer uma coisa para você: confia. Você é mais que vencedor. Não vai ser não, a Bíblia diz que você já é. Amém? É a palavra que eu tenho ao seu coração. Meus irmãos, nós temos hoje pelo menos 2 visitantes. Alguém nos visitando, fora Juan e Tamara? Alguém mais nos visitando? Oh, que linda! Seja bem-vinda, bem-vinda. É isso aí. Ó, eu quero apresentar também nosso querido irmão. Deixa ela vir, vem. Oh, não espanta ela. Amém? Eu quero apresentar o nosso querido irmão Juan e a sua noiva Samara. Fiquem de pé, por favor. Tamara, desculpa. Samara é a filha do pastor da Argentina, por isso eu estou confundindo. Tamara, o Juan é filho do pastor José Vidia, nosso pastor lá no Chile, da Igreja Nova Vida no Chile, em Lota. E ele está passando uns dias de férias aqui no Brasil, ela também. E eu quero dizer que vocês são bem-vindos e que essas palmas é como se fosse um forte abraço de toda a igreja. Amém? Deus abençoe. Uma alegria tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Gente, vocês me viram falar aqui anteriormente que eu estava orando de madrugada. Pastor, por que o senhor estava orando? Este mês tem sido um mês muito difícil financeiramente para a igreja. Muitos irmãos estão de férias, muitos gastos final de ano e início de ano. E a gente entende humanamente que a igreja, ela cai as suas ofertas. E só que esta é uma obra, irmãos, é uma obra de Deus. Esta não é uma obra do pastor Carlos, esta é uma obra do Senhor. Então eu sempre confiei que fazendo a obra de Deus, nós teríamos vitória. Por isso eu não vou falar muito, eu só vou dizer a você: me ajude, seja fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque esta é a chave de prosperidade. Pastor, eu sempre pergunto assim: por que Deus é dono de tudo? Quantos acreditam que Deus é dono de todas as coisas? Então por que Ele não facilita as coisas, nos dá tudo? Porque Deus criou um mecanismo de comunhão com Ele que exige fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então as situações difíceis vêm, as noites difíceis vêm, os dias difíceis vêm, para que você use a fé. Porque quando você está tudo bem, você até esquece de orar. É verdade o que eu estou falando? Está tudo tão bem que você diz assim: Deus é tão bom, vou dormir, e nem ora. Mas quando as coisas estão difíceis, você diz: eu tenho que orar, porque a situação não é fácil. Então Deus permite essas situações para que você nunca se esqueça que você depende dele, e é Ele que faz a obra. Então
eu encaro desta maneira. Segundo, é também a oportunidade que tem de nós aplicarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele colhe. E quando você semeia na casa de Deus, dificilmente não há retorno. Eu tenho tido testemunhos aqui, incontestáveis, de pessoas que estão sempre me procurando, dizendo: pastor, Deus me abençoou, Deus abriu uma porta, Deus colocou uma pessoa, Deus, olha, há muitas formas. Então, eu quero encorajar você a usar a sua fé para dizimar e para ofertar. Este é o grande segredo, amém? Nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos fazer isto para a glória de Deus. Se você precisar de um envelope, peça, os irmãos farão chegar até você, amém? Preciso de um envelope também? Ok, obrigado. Pode fazer o seu cheque aí de 10 mil reais de dízimo. Isso é uma boa palavra, hein? Eu creio que eu terei dizimistas aqui dando 10 mil reais. Se dá 10 mil, é porque ganha quanto? Só não vai me abandonar, viu? Ah, pastor, agora eu vou morar na Zona Sul, porque eu estou rico. Não faça isso comigo, porque eu orei tanto para você prosperar, para você ir embora. Não tem sentido, né? Vai dar o dízimo em outro lugar, e aí eu vou ficar triste. Vocês estão rindo, já aconteceu muito comigo. Orar para uma pessoa, a pessoa prosperar, e prosperar tanto, dizer: pastor, não quero morar mais no meio dos pobres. Vou morar agora num lugar mais... E foi, né? Mas também tive gente, eu tinha uma irmã chamada Dalila. Ela era a esposa dos maiores advogados que o Brasil já teve, Laércio Peregrino. E ele era rico, mas não é riquinho não, viu? A biblioteca da casa dele, que eu fui em Teresópolis, daquele coisa para cá, para cá, para cá. Biblioteca particular dele, só de livros. Era metade dessa igreja quase. Ela tinha um cachorro chamado Dólar. Porque para ter um cachorro daquele, só dólar. Cruzeiro, cruzado, real, peso, era dólar. O cachorro em pé batia aqui em mim. Era um dog alemão que a cabeça dele era essa. Tinha uma sala de estar, a casa tinha várias salas. Biblioteca, sala de estar, esse negócio que a gente só vê em novela, sabe? Mas existe. E aí na sala de estar tinha uma cadeira enorme. E ela convidou a entrar, eu fui entrando na sala, e ela disse: pastor, por favor, senta. E eu fui sentar numa cadeira bonita. Aí, e quando eu sentei, ela disse: pastor, esta o senhor não pode sentar. Eu disse: por quê? Essa cadeira é do Dólar. Aí eu não sabia quem era o Dólar. Ela: Dólar, vem no Pierro deste tamanho, numa cabeça desse tamanho, e senta na cadeira e fica olhando a gente conversar. Só o cachorro tinha um bugre para passear. Estou falando sério, irmão, sem nenhum exagero. Essa irmã tinha apartamento na Zona Sul. Eu tive num dos apartamentos dela. O apartamento dela é maior que isso aqui, só o apartamento. Coisa assim, é um apartamento por andar no prédio, né? Um por andar. O elevador já sai numa sala, na sala de chegada. O elevador já chega dentro da sala. E essa irmã não me abandonou. Ela
saía de lá para assistir o culto na Ilha do Governador. Então, eu estou falando isso porque eu sei que alguns de vocês vão prosperar. E vocês não vão me abandonar. Porque nós temos que fazer a obra missionária, nós temos que construir uma igreja aqui. E estou falando agora que você não tem, porque amanhã você vai dizer assim: puxa, estou com vontade de ir embora. E aí o Espírito Santo vai te lembrar isso que eu falei aqui. Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus? Levanta assim o seu envelope. Se você puder orar comigo, ore assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque podemos te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Fazemos isto, Senhor, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Você que vai dizimar, entrega aqui na mão do pastor Sebastião, por favor. Pastor Cláudio já pode vir para cá. Um aviso muito importante: domingo só teremos culto pela manhã às 10 horas. Não teremos a escola dominical, porque muita gente estará viajando. Eu mesmo vou estar por aqui, não vou viajar. Eu não tenho tanto dinheiro assim para ficar viajando, então vou ficar por aqui mesmo. Domingo de manhã, o nosso culto, venha, traga os seus filhos, amém? Boa noite. Gente, semana passada eu estava pregando, e inclusive eu falei que ia dar continuidade à pregação que eu comecei. Só que uma coisa que eu aprendo muito, meu pastor, nosso pastor Carlos, é que a gente tem que estar suscetível ao Espírito Santo. E quando eu pregava na quarta-feira passada, em miércoles passado, eu falei algo na pregação e eu fiquei com aquela palavra, com aquela mensagem na cabeça e batendo com aquilo. Sabe quando o negócio você fala e fica com aquilo na cabeça a semana toda? E hoje eu tive essa confirmação ali para estar mudando um pouco as coisas hoje. Então eu ia falar sobre liberdade em Cristo, mas a gente vai falar sobre um outro tema. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Atos capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 16 também. Eu não posso me prender à minha vontade. Eu tenho que pregar aquilo que Deus coloca no meu coração. Todos comigo? Atos 16. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Meu Deus, eu oro por essa irmã. Vamos lá então. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Eu estou falando aqui calminho, mas a entonação que essa mulher dava era muito maior. Ela gritava: estes homens são os servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E estes homens são os servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são os servos. Dá para ficar doido com isso, não dá? Até aí tudo bem. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Desse jeito que eu estou aqui falando. Então Paulo, já indignado, Paulo colérico do jeito que era, né? Voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. O demônio saiu do corpo da mulher. Versículo 19.
vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Vocês percebem que essa questão de briga de religião é tudo uma fachada desde o tempo do cristianismo, da igreja primitiva, né? Engraçado, estou lendo isso aqui agora, me veio no coração. Você vê o Islã matando todo mundo, dizendo que é por conta de Maomé, por conta de Alá, mas na verdade a gente sabe que tem um fundo político. Houve uma guerra entre anos e anos na Irlanda, entre os protestantes e os católicos. Eles brigavam, se digladiavam, centenas, milhares de pessoas morreram nessa guerra. O fundo era a religião, mas na verdade o que eles estavam querendo ali era o poder. A mesma coisa, o argumento que esse homem está usando aqui para Paulo. Na verdade, não é o fato dele ser judeu que o indignava. O que indignava é porque Paulo tirou aquele espírito imundo daquela mulher, que dava lucro a ele, e ele viu ali os planos dele se esmorecer. Então, a verdade não foi a religião, não foi porque Paulo era judeu, é porque ele perdeu o lucro. Então, vamos continuar aqui. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, olha só, o que Paulo e Silas fizeram para merecer isso? Fizeram bem, e estavam pagando o bem que eles fizeram com o mal. Eles tiraram o espírito imundo de uma mulher, e por causa daquela movimentação, daquela aglomeração de gente, e você sabe que se você começar uma incitação no meio de muita gente, você fala uma coisa, daqui a pouco todo mundo está falando a mesma coisa que você fala. É tudo massa de manobra. E era o que estava acontecendo ali naquele momento. E eles pagando um pato, que eles não sabiam por quê. Vamos lá. E depois lhe deram muitos açoites e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Repete comigo essa palavra, cárcere interior. E lhes prendeu os pés no tronco. Quer dizer, eles foram levados para o cárcere interior, que era o cárcere mais profundo da carceragem, onde não havia luz, não havia nada. E além disso, eles prendem os pés deles num tronco. Eu queria que quando vocês lessem, vocês se imaginassem no lugar de Paulo e Silas. Você pode fazer isso junto comigo essa noite? Meditar na palavra de Deus é isso. É você ler e contextualizar aquela situação para os teus dias. Se imagina num cárcere interior escuro, com os seus pés presos ainda por cima. Um cárcere úmido. Imagina que nesse cárcere não há latrina escondida, é tudo exposto. E os presos que estão ali junto com eles fazem as suas necessidades, tudo ali, um do lado do outro. Um lugar onde você não tem condição de você se deitar. Imagina uma carceragem da Polinter, numa cela que cabe 20 e tem 100. Coloque-se nessa situação. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Pai, ajuda-me nessa pequena meditação. O que são minutos para o Espírito Santo? Para mim não é nada. Para mim é pouco, mas para o Senhor é muito.
Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode falar aqui com muitos de nós nesse momento e ainda continuar falando com muitos de nós ainda quando nós saímos daquela porta para fora. E é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que se sente encarcerado por algum problema, se há alguém aqui que se sente aprisionado, se há alguém aqui que se sente como Paulo e Silas naquela prisão úmida, escura, fétida, meu Deus, que essa pessoa possa com os teus olhos enxergar a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Eu peço por isso e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Irmão, só para você entender um pouco do contexto, Paulo e Silas, eles estavam tentando pregar o evangelho na Ásia Menor. E um pouquinho antes do que a gente acabou de ler, a gente vai ver o seguinte, que por 3 vezes ele tentou entrar na Ásia, mas a palavra é clara quando diz o seguinte, que o Espírito Santo não permitiu que eles entrassem naquele lugar. Olha só, imagina você tentando fazer algo pela sua vontade e Deus do outro lado fazendo que você vá para uma outra direção, dizendo para você, olha, meu filho, não é por aqui, você está tentando pela força do teu braço, só que eu vou te dizer, você não vai conseguir. E mesmo que consiga, o que você vier a fazer não vai dar fruto. Paulo entendeu aquilo e começou a ficar ali, como eu estava ali atrás, né, tentando ali discernir a voz do Espírito Santo para ver qual a direção da pregação dessa noite. E foi quando apareceu um homem numa visão para Paulo, um homem macedônico, e disse para ele o seguinte, numa visão, passa-te para a Macedônia. Dali ele teve a conclusão, não, eu estou tentando realmente pelo caminho errado, eu tenho que, ao invés de ir para a Ásia, eu tenho que voltar, eu tenho que ir para a Macedônia, para a região da Grécia. E foi o que Paulo fez. Paulo pega Silas, sua comitiva, e vai para aquele lugar, em obediência a quem? A Deus. Eu quero que vocês peguem esse gancho. Isso é importante. Tudo que Paulo fez foi em obediência a Deus, ao Espírito Santo. E foi ele. Chega na primeira cidade da Macedônia, Filipe, ele converte uma mulher, Lídia, que estava na praia. Opa, estamos no caminho do Senhor. Conseguimos essa mulher para Jesus, mais a sua família. Está tudo certo, estamos no caminho. Logo depois de Lídia, acontece justamente essa narrativa que acabamos de ler aqui. Paulo está indo para orar junto com seus irmãos, está essa mulher igual uma louca, gritando atrás dele, e ele, pelo Espírito Santo, discerniu que aquilo dali não era de Deus, mas era do demônio, era do diabo, repreendeu, como qualquer outro crente em Jesus deve fazer na hora quando se depara com uma situação dessa, porque tem crente que tem medo de diabo, você sabe disso, né? Você sabe disso. Tem crente que treme para o diabo. Diabo só respeita uma coisa, meu irmão, ouve bem, é o nome de Jesus. Você bota, entocha a mão mesmo na cabeça da pessoa e declara, em nome de Jesus, saia. Se não sair é porque não é o diabo. Então, foi o que ele fez. O que aconteceu? Os senhores daquela mulher, que era uma mulher escrava, vendo que a fonte de renda deles cessou, por conta daquelas adivinhações, eles ganhavam dinheiro em cima. Eles armam esse fuzuê, esse esquema todo, para prender Paulo e Silas, nessa prisão. Aí pergunto eu a vocês, vamos lá, se coloca no lugar deles. Poxa, eu estou na direção de Deus. Eu fiz o que Deus mandou, eu tenho consciência, eu tenho certeza disso. Absoluta. Tanto que a primeira investida que nós fizemos, nós logramos êxito, nós conseguimos vidas para Jesus, nós alcançamos almas. Mas por que eu estou aqui agora, nesse momento? O que eu fiz para merecer isso?
Por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou vivendo esse cárcere? Você pode dizer daí, por que eu estou vivendo essa enfermidade? Você pode dizer daí, por que eu estou vivendo esse desemprego? Eu tinha instabilidade no meu trabalho e de repente me mandaram embora do nada. Por que eu estou vivendo esse divórcio? Por que eu estou vivendo essa tristeza na alma, essa angústia que me atormenta dia e noite, sem explicação? Por que aparentemente tudo que eu faço, tudo que eu toco, parece que não está dando certo, não está dando errado, e eu tenho consciência que eu estou andando na presença de Deus? Eu tenho plena consciência disso. Não que eu seja o mais certo, não que eu seja o melhor dos crentes, muito pelo contrário, Deus conhece as minhas debilidades, mas eu tenho procurado andar, caminhar ali, na integridade, na retidão do Senhor. E por quê? Por que eu estou aqui com o meu irmão? Nessa situação. A gente tem que entender, irmãos, uma coisa. A graça de Deus, ela supera tudo isso. Viver por fé não significa que a gente não vai passar por adversidades. Você que está começando nesse caminho agora, grave bem isso que eu estou dizendo. Viver por fé não significa que você não vai passar por tempestades, não significa que você não vai passar por lutas, não significa que você vai passar por situações difíceis. Você vai passar sim. Só que Deus, e isso que eu quero bater nessa tecla hoje, essa noite. Deus já te deu as armas espirituais para vencer essas adversidades. Você não é uma pessoa perdida nesse mundo, uma pessoa que não conhece Deus, que você vive alheia ao conhecimento de Deus, muito pelo contrário, você conhece o Senhor. No momento que você se converteu, que você declarou Jesus na tua vida, entenda bem isso. Deus te deu um pacote fechado. Que pacote, pastor? Um presente para você. E fora desse presente está escrito o seguinte: graça. Só que tem muitas pessoas que fazem o seguinte: pegam esse pacote, abraçam ele. Ô Jesus, obrigado. Vou deixar ele aqui, perto da minha caminha, para enfeitar. Tão bonitinho, com esse laçarote em cima. E deixa ali. Aí volta, vai viver a vida. Mas o que na verdade Deus quer é que você pegue aquele pacote. Já viu criança quando recebe um presente? Rasga. Você muitas vezes vai com todo cuidado, né? Você tira os esparadrapos, um de cada vez. Um para cá, o outro para lá, o laçarote. Mas entrega um presente todo bonitinho na mão de uma criança. Deus quer que você faça desse jeito. Você pega aquele presente, rasgue tudo. Abra a caixa. E comece a tirar as coisas que estão dentro dela. A primeira coisa é fé. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Você tira aquela fé e faz o seguinte, guarda no teu coração. Tem outra coisinha. Liberdade. Você é liberto em Cristo Jesus. Você tem a liberdade das maldições da lei. Aquela maldição da lei lá de Moisés, ela não recai mais sobre a tua vida, porque o sangue de Jesus te lavou e te remiu. Você é salvo, você tem a vida eterna. Você é livre em Cristo Jesus, para ser aquilo que você é nele. Livre do pecado.
Você tem liberdade para fazer o que você quiser, mas também você tem liberdade para fazer aquilo que você não quer. Liberdade. Outra coisinha. Paz. Jesus falou: eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede a todo entendimento. Vai pegando. Paz. Você mete a mão no pacote, mexe, tira mais uma coisinha. Você lê. Alegria. Não é possível. Alegria. Alegria. Mesmo na tristeza. Porque a alegria do Senhor é a tua força. Você pega aquela alegria, bota junto do teu coração. Parece que eu estou pregando para criança hoje, né? Mas é de propósito. É para vocês entenderem bem. O que tem aqui? Prosperidade. Olha, eu em Cristo Jesus, eu sou próspero. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você é próspero. Aí você vai dizer, tem outras coisas aqui que eu vou falar. Meu irmão, a graça é inesgotável. Tem outras coisas aqui que eu poderia falar, vou levar a noite, 2 noites seguidas e vou continuar falando a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Isso já está em você. Isso já está em mim. A gente não pode esperar a circunstância à nossa volta mudar para que a gente venha colocar essas coisas em prática. Porque tem gente que está se sentindo como Paulo e Silas na prisão. Está preso. Está encarcerado. Está sem saída. Humanamente falando, não sabe o que fazer da sua vida. E está esperando as circunstâncias mudarem em volta para poder exercer aquilo que Deus requer, fé de nós. O que é isso, pastor? Se eu estou vivendo essa situação, eu não vou esperar essa situação passar para ficar alegre. Se eu estou vivendo uma situação como essa, eu não vou esperar essa situação passar para ter paz. Se eu estou vivendo uma situação como essa, eu não posso esperar essa situação passar para viver a alegria, a liberdade que Cristo me deu. Isso é incondicional. Você sabe o que significa incondicional? Incondicional é sem condição, sem restrições. Meu irmão, viver com Cristo é uma questão de escolha. Eu escolho estar triste ou eu escolho estar alegre. Aí eu pergunto para você, diante de uma situação ruim, o que adianta você ficar de cabeça baixa, entristecido o tempo todo? Vai mudar a situação? O que adianta você ficar impaciente, ansioso pelas coisas que você não sabe nem se vai acontecer? Se Cristo já te deu a paz que excede a todo entendimento, e a paz que excede a todo entendimento não tem nada a ver com paz, ausência de guerra. Você pode estar numa luta, numa peleja enorme, mas você prevalece, você não permite. Eu não vou permitir que aquilo tire a minha paz. Eu não vou permitir que essa circunstância me mude. Eu é que vou mudar essa circunstância. E foi justamente o que Paulo e Silas fizeram naquela noite. Mais uma vez, irmãos, eu peço para que vocês reflitam nisso, se coloquem no lugar desses homens. Se você precisar, fecha o seu olho e visualiza. Eu estou ali encarcerado, preso, nesse lugar aí de circunstâncias horríveis. Meu irmão, olha o que eles fizeram por volta da meia-noite.
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles estavam dizendo ali com aquela atitude deles, independente do que eu esteja vivendo agora, eu não vou deixar isso roubar a minha paz. Eu não vou deixar isso roubar a minha alegria. Eu não vou deixar isso roubar a minha liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Porque custou muito caro para Ele me dar essas coisas. Por preço fostes comprados. Não se tornem escravos de homens. Eu estava pregando isso na semana passada. Mas entenda uma coisa. Quando o texto fala não se tornem escravos de homem, não é só o homem que está à sua volta. É você também. Meu irmão, às vezes a gente fica repreendendo certas situações da nossa vida. Eu fico imaginando o capeta olhando, rindo. Rindo. Esse cara não entende a fé, esse cara não sabe a posição que ele se encontra. Ele está assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus, mas ele não está entendendo isso. Ele está aqui me repreendendo, mas na verdade ele tinha que se repreender. A questão não é os demônios, a questão é você, sou eu. Porque para o capeta, isso já está muito bem resolvido. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não pode tocar. Nenhuma maldição que recai sobre a tua vida, nenhuma palavra de maldição, nenhuma condenação recai sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque você é dele. A questão está em você, está em mim. Numa mudança de mente, numa conversão de mente, numa mudança de postura, numa escolha. Não, eu escolho agora não ficar ansioso diante dessas situações. Como eles fizeram. Eles começaram a orar a Deus. Eu queria falar rapidamente a respeito dessas duas coisas, a oração e o louvor. O poder que isso tem na minha vida e na sua vida. A oração, muita gente usa a oração como forma de pedir coisas. Caindo no engodo que a oração pode manipular Deus a nosso favor. Mas a oração, e quem tem prática de oração vai saber, vai entender o que eu estou dizendo agora. A oração não é para você mudar a posição de Deus com relação a você. A oração é para que você mude a sua posição com relação a Deus. Há momentos que você não sabe como orar. E como é que está escrito nas Escrituras Sagradas? O que acontece quando você já não sabe mais como pedir e como orar? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o momento que o Espírito Santo entra na jogada e fala: meu filho, olha, para, você só está pedindo besteira. Deixa que eu intercedo por você. E na medida que eu interceder por você, você vai sentir a paz reinar na tua vida. À medida que eu interceder por você, você vai sentir a alegria de Cristo reinar sobre a tua vida. Na medida que eu interceder por você, você vai sentir a fé, a liberdade, todas essas benesses da graça sobre a tua vida. Você vai abrir o teu olho depois que você orar e você vai ver, poxa, mas as coisas continuam da mesma forma. Só que tem uma diferença. Você mudou. Você está preparada e fortalecida para enfrentar aquele problema que está te incomodando tanto. Sem histeria, sem desequilíbrio emocional. O louvor. Tem muita gente que eu vejo aqui entrando na igreja, nos momentos de adoração e de louvor. É difícil. É difícil a gente começar, a gente está na carne, a gente está passando por uma situação difícil. É difícil a gente abrir a nossa boca para adorar a Deus. Eu reconheço isso. Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, não. Eu também passo por isso. Mas pensa cá comigo uma coisa. Louvar quando está tudo bem, que diferença vai fazer? Deus não precisa do teu louvor. Grave bem isso que eu vou dizer. Deus não se alimenta do seu louvor e da tua adoração.
Meus irmãos, entendam uma coisa, Deus é autossuficiente. Ele é suficiente em si mesmo. Esse é um dos maiores atributos de Deus. Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de nada. Quem pode dar conselho ao Senhor, assim diz a palavra? Então, o que você fizer, você pode ter certeza de uma coisa, é para você. Agora, tenta louvar a Deus, conforme estava sendo cantado aqui em cima pela nossa ministra. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Estava Paulo e Silas cantando isso lá na prisão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus. Abre a tua boca quando você não tiver motivo para cantar, e você vai ver o milagre acontecendo na tua vida. A alegria, o regozijo, a paz que excede a todo entendimento. Você vai abrir os seus olhos e você não vai compreender o que está acontecendo. Eu estou vivendo o mesmo problema, eu estou vivendo a mesma situação, mas quem mudou fui eu. E por causa da minha mudança, aquilo que está acontecendo à minha volta vai mudar também. Não importa quanto tempo leve, não importa o que eu tenha que passar, eu posso estar vivendo no vale da sombra e da morte, mas eu tenho certeza que o cajado, o bordão do Senhor estarão comigo a todo momento para me proteger e me sustentar. Estou vivendo numa prisão, no meio das trevas, no meio eu olho para o lado, eu não vejo saída, eu não vejo alternativa para minha família, eu não vejo alternativa para o meu desemprego, eu não vejo alternativa para aquele meu filho que está atolado nas drogas, eu não vejo alternativa para nada. Mas eu agora, eu posso enfrentar esse problema de uma outra forma, que na carne eu não enfrentaria. Eu tenho a paciência. Eu tenho a paz, eu tenho alegria. Eu não vou responder aquela pessoa da mesma maneira que eu respondia rispidamente. Eu não vou brigar com o meu filho quando eu ver que ele fez uma coisa tremendamente errada. Chegou drogado mais uma vez na minha casa. Não, eu vou pegar ele, eu vou abraçá-lo. Eu vou demonstrar a ele o amor de Deus que flui na minha vida. E vai passar para a vida dele também, eu creio nisso. Eu não vou questionar o Senhor a todo momento porque eu estou passando por esse desemprego. Eu vou tentar entender os planos que Ele tem para a minha vida, os propósitos que Ele tem na minha vida. Eu não vou ficar aqui desesperado por causa daquele ente querido que ainda não aceitou a Jesus e está tão distante. Eu tenho orado e nada tem acontecido. Eu vou continuar crendo que no momento de Deus, na hora certa, Ele vai entrar com a provisão dEle, porque é tudo no momento dEle, na hora dEle, da forma dEle. E eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Desculpe-me as pessoas que estão à minha volta. Beijinho no ombro para os meus inimigos. Beijinho no ombro para a capetada. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Eu quero, nesse finalzinho, orar com vocês. Porque eu também vivo por pressões a todo momento. Pressões externas, angústias internas, como diz Paulo, tribulações. Mas, meu irmão, a gente não pode cair. Eu quero que você saia desse lugar com uma palavra no coração. Eu tenho o poder da escolha. Você pode repetir isso comigo? Eu
tenho o poder da escolha. Na palavra de Deus, o Senhor diz: eis que coloco diante de vocês o caminho do bem e do mal. Ele para por aí? Não. Escolhe, pois, o caminho do bem. Estava lá Elias, entristecido, pedindo a morte. Pedindo a morte. Senhor, me leva. Aquela mulherzinha querendo me matar. O cara tinha matado mais de 400 profetas de Baal. Ele estava ali incomodado porque uma mulher rodou a saia para ele. Ele ficou desesperado. E ele pedindo a morte para Deus. Por isso que eu falo que Deus não se leva por emoção. Olha a resposta de Deus. Elias, olha só. Para. Levanta. Levanta que tem trabalho para você, meu filho. Tem trabalho. Vai lá consagrar aquele rei para Israel, aquele outro para a Síria. Ainda tem uma pessoa que você tem que preparar para ficar no teu lugar. E não fica desse jeito não. Achando que você é o sozinho, que é o único que está sofrendo, que é o único que está passando por tribulação. Olha para a tua volta. Tem pelo menos 7.000 homens que estão passando pela mesma situação que você. E não se dobraram diante a Baal. Estão firmes na fé. Então não pense que você é o único coitadinho. Quem não tem problema aqui? Viu? Você que achava que era o único. Agora, quantos têm problemas aqui? Será que eu posso levantar a mão? Meu pé também. Então, meus irmãos, saia desse lugar com essa palavra no coração. Você tem o poder da escolha. Você tem entre ficar triste e o ficar alegre. Escolha ficar alegre. Você tem a escolha entre sentir paz e não viver a paz de Cristo. Escolhe a paz de Cristo. Você tem a escolha de se sentir ali encadeado, aprisionado, mas você também tem a escolha de se sentir livre, de viver a liberdade de Cristo Jesus. Viva a liberdade de Cristo Jesus. Viva a liberdade de Cristo Jesus. Não espere as coisas mudarem à sua volta. As coisas só vão mudar à sua volta quando você e quando eu mudar. Então repita: eu vou mudar. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Quer orar, pastor? Aos inimigos de plantão, beijinho no ombro. Irmãos, eu quero aproveitar essa deixa que o pastor Cláudio falou. Eu escolhi, há um texto na Bíblia que diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você tem o poder de escolher as coisas boas para a sua vida. Olha só o que eu estou falando, é muito, pastor, é assim? É, porque se você escolher algo que é bom para a sua vida e crer, Deus vai confirmar, porque tudo é possível ao que crê. Eu aprendi a não ficar pensando derrota, eu aprendi a não ficar pensando doença, eu aprendi a não ficar pensando nada que destrua a minha vida, porque eu já tenho um inimigo que pensa isso para mim, querendo me atingir. Então, põe uma coisa no seu coração, traga à memória aquilo que te dá esperança. Quando vier o pensamento de doença, pensa saúde. Quando vier o pensamento de que não vai dar certo, pensa que vai dar. E também não cai na síndrome de coitadinho, como o profeta, que foi dado o exemplo aqui, caiu. Ai de mim, Deus parece que não está ouvindo minhas orações. Deus está ouvindo as suas orações, sim. Ouça, só que Ele é o Senhor. E no tempo dEle, Ele vai responder a sua oração.
Amém? Pode botar uma mão no coração, levantar outra no céu? Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu creio que tu tens o melhor para mim. Diga assim: Senhor, eu resolvi crer nas tuas promessas e desisti das ameaças do inimigo. Eu resolvi crer que sou mais que vencedor. Eu resolvi crer que a minha vida vai dar certo. Eu resolvi crer que vou para o céu. Eu resolvi crer que os teus anjos me protegem. Eu resolvi crer que tu me darás descanso em meio à batalha. Eu resolvi crer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Que eu vou aonde a Bíblia diz que eu devo ir. E que nenhuma ameaça do inimigo se cumprirá na minha vida. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está neste mundo. Faça assim agora, ó. Vai embora. Boa noite, vamos em paz. Que Deus abençoe a todos.